Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao encontro de hoje. O meu nome é Verônica, eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Quem falará para nós nesse momento é a Cibele Guimarães, também trabalhadora da casa. E o tema é a caridade segundo apóstolo Paulo. Mas antes eu vou ler a nossa página e farei a nossa prece. A página de hoje é do livro Pão Nosso, item 10, Sentimentos Fraternos. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana do divino edifício do cristianismo. É o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus. E essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual, na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade divina e legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores e abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela diferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer por esse momento de paz e reflexão. Jesus estará conosco neste momento, nos trazendo equilíbrio e nos trazendo também o aumento da percepção, do amor, que o comunicador desse momento traga boa nova, traga esclarecimento, que possamos ter a serenidade de absorver esses ensinamentos e que possamos transmitir aos irmãos necessitados que precisam tanto de auxílio neste momento delicado em que passamos. Muito obrigada mais uma vez, Jesus e espiritualidade amiga, por estar conosco neste momento. Que assim seja. Passamos agora a palavra para Cibele. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Cibele Guimarães, sou colaboradora da Casa da Irmã Rosa, do CEIR, como a Verônica já deve ter falado, e falado também sobre o nosso tema, que é a caridade segundo o apóstolo Paulo, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essa carta, esse trecho se encontra no capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, no item 6. Só para a gente se situar um pouquinho, para a gente, um dado histórico, não sei se já foi falado antes por algum outro
companheiro, a origem das epístolas. Emmanuel narra no capítulo 7 do livro Paulo e Estevão, na segunda parte do capítulo 7 do livro Paulo e Estevão, a origem dessas cartas. E isso acontece quando Paulo está em Corinto, que é uma cidade, muito cara ao seu coração, uma cidade grega muito cara ao seu coração, pois é a cidade de Abigail e de Estevão. E segundo Atos dos Apóstolos, Paulo esteve nessa cidade na sua segunda viagem missionária para fundar, então, mais uma igreja, como fundou várias. Conta, disse os estudiosos que foram 4 as epístolas, as cartas escritas aos coríntios, mas que só 2 chegaram aos tempos atuais, só 2 teriam sobrevivido, que seriam a segunda e a quarta carta, que nós nos referimos como a primeira carta aos Coríntios, que seria a segunda carta que Paulo escreveu, seria a primeira carta aos Coríntios, e a quarta carta que Paulo teria escrito seria a que a gente conhece como a segunda carta aos Coríntios. Enfim, então Paulo, estando lá na cidade de Corinto para fundar a igreja, forma-se ao redor dele um grupamento, um pequeno colegiado, um pequeno colégio de seguidores. E muitos chegavam ali pedindo providências, pedindo orientações acerca do que fazer nas outras igrejas que ele havia fundado. Porque Paulo viaja, está lá em Corinto, não pode atender pessoalmente a essas outras comunidades. E Paulo se dá conta, então, que não bastava mandar emissários. E isso deixa um pouco angustiado. E aí a gente tem a narrativa de Emmanuel dizendo o seguinte, que Paulo se sentia incapaz de atender todas essas necessidades ao mesmo tempo. Como que ele estaria em vários lugares, em várias igrejas ao mesmo tempo? Então, um dia, no silêncio da noite, quando já haviam acabado os trabalhos, ele ora a Jesus e roga a Jesus que não lhe faltasse o socorro, o auxílio necessário para que ele pudesse cumprir com a sua tarefa. E terminada essa oração, Paulo tem a nítida impressão de que ele recebe a visita de Jesus. E ele escuta a voz de Jesus dizendo assim: não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. E Jesus continua dizendo que é natural que ele não pudesse assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas Jesus lhe diz então que ele poderia resolver este problema, esta questão, escrevendo a todos os irmãos em meu nome, em nome de Jesus. E Jesus diz mais a ele: doravante, daqui em diante, Estevão permanecerá mais ligado a ti, transmitindo os meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. E assim então começa esse movimento dessas cartas imortais, que chegam até os dias de hoje e cujos assuntos são extremamente atuais e extremamente importantes para nós. Então, vamos, propriamente à nossa conversa de hoje. Vamos a uma perguntinha que todos nós fazemos e sabemos a resposta. Qual é a nossa destinação, Qual é, enquanto espíritos imortais? Qual é o que desejamos? Qual é o nosso maior desejo enquanto espíritos imortais? É a felicidade, é a perfeição, Perfeição e felicidade real, andam juntos. Ou a vida eterna, como na época de Jesus as pessoas, os judeus, ansiavam. Então, lá no Evangelho, no capítulo 15, tem uma narrativa no item 2, que um doutor da lei chega para Jesus perguntando o que ele precisava fazer
para obter a vida eterna? Uma pergunta para enredar Jesus, né? E Jesus lhe responde então, que ele está no Evangelho de Lucas, que ele seguisse a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o doutor da lei, não satisfeito, ainda pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus narra a nossa tão conhecida parábola do samaritano, que nós não vamos narrar aqui, porque acredito que todos conheçamos e não é o propósito, está dentro do tema, mas senão a gente vai se alongar muito. Mas a gente sabe o teor da parábola do bom samaritano, que é auxiliar ao próximo, e aí é através do próximo que a gente tem o nosso crescimento moral. Não é? Então, quem é o próximo mais próximo da gente? Aquele que cruzar o nosso caminho. E é assim, amando ao próximo como a nós mesmos, que nós vamos evoluir, que nós vamos alcançar a tão sonhada vida eterna, né? Ou a perfeição. E aí isso se encaixa perfeitamente com o que Kardec vai trazer no item 5, falando sobre a máxima de Kardec, que é fora da caridade não há salvação. Porque não há como haver o meu crescimento moral a não ser através do amor ao próximo, a não ser através da caridade. Então, por isso Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Na teoria a gente sabe isso muito bem. A gente repete, várias vezes. Mas essa ideia de caridade, ela ainda não é muito concreta para a gente, porque normalmente a gente associa a caridade às coisas mais materiais. E aí a gente vai então conversar, pensar um pouco sobre essa carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre a caridade, falando sobre a necessidade da caridade, que é o item 6 desse capítulo 15. E então, só para mais uma informação, algumas traduções traduzem como amor e outras como caridade, essa passagem. Por quê? Porque em grego, que foi a língua que Paulo escreveu as cartas, existiam várias palavras para designar o amor. As mais conhecidas é eros e filia. Eros, o amor erótico, o amor sensual, o amor romântico. Filia, o amor, amizade, família, tanto que filantropia é o amor pela humanidade. E outra palavra muito usada, que pode ser traduzida também como amor e como caridade, é ágape, o amor ágape. E é desse amor que fala o Evangelho. Esse é o amor de Deus por nós, é o amor doação, é o amor que não pede nada em troca e que é também traduzido como caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, a tradução usada é a caridade. E é também esse tipo de sentimento que nós podemos praticar inspirados por esse amor de Deus por nós. Claro, de acordo com as nossas limitações de ainda espíritos imortais. Então vamos aos trechos da carta de Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. É o versículo 1. E aí vamos pensar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre este versículo. Então, Paulo fala que a gente pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, mas a gente vai soar vazio, porque qual é o som do metal? Ele é um som mais vazio. E há uma associação também dos símbolos do bronze com as religiões pagãs, que eram as religiões mais primitivas, que ainda não compreendiam o sentimento, o amor,
eram religiões mais primitivas. De qualquer maneira, Paulo fala isso, sobre soar vazio se a gente não tiver esse sentimento dentro de nós. Então, por mais espetaculares que sejam as nossas habilidades, até nossos dons espirituais, né, para aqueles que têm o dom espiritual de falar com os benfeitores, precisa da caridade, precisa desse sentimento para ser completo. Quantos exemplos a gente tem na história de pessoas que usam da linguagem, né, que falam a língua dos homens, que se articulam, que são muito bem articulados, que falam muito bem, que conseguem convencer através da sua fala e que fazem, digamos, um mau uso dessa fala. E que essa fala, ela não está acompanhada da caridade. Ela não está acompanhada de sentimento, de sentimentos positivos. Isso é um exemplo macro, né? Se a gente parar para pensar na história, inclusive de vários médiuns que usam essa habilidade de falar com os anjos ou com os espíritos sem esse sentimento da caridade. E André Luiz, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 29, ele vai falar da compreensão. Então ele fala sobre essa carta, sobre esse trecho da carta de Paulo, que sem a compreensão aos semelhantes, a comunicação, mesmo com o plano espiritual, ela é vazia. E aí vamos refletir então como que a gente está usando a nossa fala. A nossa fala, ela está recheada de caridade. Eu estou levando em consideração a compreensão aos outros, ou a nossa fala é de reclamação? A nossa fala é de queixa, a nossa fala não está trazendo nada de bom, ainda que eu fale muito bem, a minha fala não traz nada de bom para aqueles que estão ao meu redor. Vamos pensar sobre isso. E vamos então ao versículo 2 da carta de Paulo. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. E nós vamos então buscar novamente Emmanuel em Ceifa de Luz, no capítulo 29, quando ele nos diz que mesmo tendo os dons espirituais, né, a profecia, como fala no versículo 2, e a fé, essa fé que transporta montanha, essa é uma fé que supera grandes dificuldades. Mas se essa fé, se esses dons espirituais, se a inteligência, porque nesse versículo ele fala que ainda que a gente tivesse a perfeita ciência, né, de todas as coisas, então é a inteligência ou o conhecimento. Se a gente não compreender as necessidades do outro, se a gente não tiver um olhar para a necessidade do outro, de que valem essas habilidades? De que valem esses dons? Né? Muitas vezes a gente tem um conhecimento e a gente não usa em favor do outro. A gente usa de forma egoísta. Às vezes exemplos bobos, né? A gente pode pensar em exemplos grandes, como, digamos, a indústria farmacêutica que domina o conhecimento de um medicamento e não leva em consideração a necessidade do outro e fica com aquele conhecimento só para si. Mas e nós? Né? Que conhecimentos que a gente tem e que às vezes a gente não quer repartir com o outro, a gente não quer levar em consideração a necessidade do outro. E quanto à fé? Essa fé que Paulo fala, né, uma fé que transporta montanhas. Tem pessoas que têm uma fé realmente muito grande. Mas como está sendo usada essa fé? Para oprimir os outros, isso naqueles exemplos macros que a gente vinha falando. Né, para fazer guerras em nome da fé. Como é que está sendo usada essa fé? E a nossa fé? Quando a gente acha
que a nossa fé é única, é a verdadeira, e a gente não leva em consideração, a gente não compreende a necessidade do outro que tem de seguir a fé Y ou a fé X, se essa fé que é professada pelo outro, se ela está fazendo o bem, não importa qual ela seja, né? E outro detalhe que eu lembro é que às vezes a gente julga que a nossa fé seja tão grande que a gente se dedica o tempo inteiro a essa fé e esquece da família. Muitas vezes a gente passa, não agora por causa da pandemia, mas muitas vezes a gente passa um tempo enorme no centro espírita, na casa espírita, porque a gente quer cultuar a nossa fé e a gente não dá atenção para aqueles que estão em casa, para aqueles que são o nosso próximo, né, que está aqui vivendo com a gente, mais próximo. Então tudo isso é para a gente pensar, para a gente ir analisando. E aí vem o versículo 3 da carta de Paulo. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Interessante aqui que Paulo vem trazendo, né, o que a gente imagina que seja um ato de valor, né, que é distribuir os nossos bens. Paulo fala em distribuir os bens, todos os bens para alimentar os pobres, é a caridade material. Mas que esse ato ele pode estar dissociado da caridade real. A caridade material ela é importante, mas como que é esse auxílio? Como que eu pratico essa caridade? Na caridade aí material, ela tem que estar associada à empatia. É eu me colocar no lugar do outro. Quando eu vou dar um bem material, quando eu vou ajudar, quando eu vou auxiliar o outro. Porque muitas vezes aquilo que eu acho que o outro precisa, até em termos materiais, ele pode não precisar. Pode não ser aquilo que ele precisa. Eu lembro sempre de uma história que aconteceu com uma pessoa conhecida. Essa pessoa viu um mendigo na frente da casa dela e correu para dentro de casa para preparar um prato de comida e oferecer para aquele mendigo. E ele não quis. E na hora ela ficou muito chocada. Porque ele não quis. Porque a gente deduz o que o outro quer. E sem procurar saber a real necessidade do outro. E aí a caridade, ela está sendo mais para nos beneficiar, né, para tranquilizar a nossa consciência do que para assistir o outro. Lembrar de que Jesus falava, né? Que queres que eu te faça? Então a caridade, aqui a gente está falando da caridade material ainda, ela não deve ser praticada, ainda que ela tenha o seu valor de ajudar o próximo, mas ela não deve ser praticada com a ideia do desencargo de consciência, né? Que é, como Paulo falou, que é distribuir os meus bens para alimentar os pobres. Mas se não tiver caridade, se ela não tiver o sentimento, ela tem pouco valor. Ou a caridade para autopromoção, não é? E quantas vezes até a gente, aí não mais na caridade material, mas na caridade fraternal, né? No intuito de ajudar, eu invado o outro. Eu dou um monte de conselhos no intuito de ajudar, mas sem saber, sem perguntar se o outro quer aqueles conselhos. Sem nem mesmo o outro ter me pedido ajuda. Mas a minha intenção é boa. Mas às vezes a nossa boa intenção, ela pode vir estar assim contaminada por essa questão que a gente estava falando. Eu tenho que ajudar, mas eu estou me ajudando por um desencargo de consciência, né, de praticar a caridade, ou minha real intenção é auxiliar o outro? Porque às vezes auxiliar o outro é só
um ouvido amigo. Só escutar, a gente já vai estar auxiliando o outro. E continuando então, aqui na nossa conversa, né, quando Paulo fala que ainda que eu houvesse distribuído os meus bens e entregue meu corpo para ser queimado, com a ideia do sacrifício, né, a gente para pensar qual é o sacrifício mais agradável a Deus. E está lá no Evangelho, no capítulo 10, quando Jesus fala, né, ide reconciliar-vos com o vosso inimigo, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Então, o sacrifício que eu vou fazer não é um sacrifício material, né? Não é o de entregar meu corpo para ser queimado, mas é o sacrificar as coisas que me são caras. Nesse exemplo do reconciliar-te com o inimigo, é o sacrifício do meu ressentimento. Então, este é um sacrifício que é agradável a Deus. E vamos então para a segunda parte da carta de Paulo, que nessa primeira parte ele nos convida a analisar, né, quais são as nossas intenções. Porque a gente pode parecer bons aos olhos do mundo, né? A gente fala várias línguas, a gente auxilia, mas quais são as nossas intenções reais? O que nos move quando a gente pratica esses atos de caridade? A caridade real, né, nas nossas ações. E na segunda parte, então, né, se a gente puder dizer assim, nessa segunda parte da carta de Paulo, ele vai falar sobre a natureza dessa caridade, a natureza desse amor. E Paulo descreve então como que é esse amor, como que é essa caridade, esse amor ágape. E a gente sabe que só Jesus conseguiu atingir este nível de amor, de caridade. Mas não é para a gente se desesperar, não é para a gente se desanimar. Muito pelo contrário, porque Jesus é nosso guia e modelo. Então é para ter isso como nosso objetivo, como a nossa meta. E aos poucos a gente vai chegando lá. Então, nos versículos 4 a 7, Paulo fala assim: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. São vários os itens, né, em que Paulo vai falar sobre como que é a natureza da caridade, e obviamente não vai dar para a gente falar sobre todos. Então a gente vai falar sobre alguns. A paciência, que a caridade é paciência, a paciente, né? Então paciência, ter paciência com os outros é caridade. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que em alguns momentos nós vamos estar impacientes, outros vão estar impacientes. Então, ter paciência é um ato de caridade. Paulo fala que a caridade é benfazeja, ela é benévola, ela é benigna. E daí a gente vai recorrer a Emmanuel novamente agora no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 94, Beneficência e Paciência, em que Emmanuel vem falando, né, sobre as coisas óbvias, né, com relação à beneficência e à paciência, né, que é dar remédio, o socorro, né, que isso são exemplos de bondade, mas ele vai falar também da benevolência, da bondade, quando a gente tem compreensão em família. Porque é fácil a gente compreender os outros de fora, mas a gente compreende os que estão conosco no nosso dia a dia. Ele traz também sobre o trabalho sem queixa. Isso é praticar a benevolência.
Ele vai falar ainda também quando a gente coopera sem se queixar. Porque às vezes a gente coopera, a gente auxilia, mas a gente se queixa, a gente cobra, a gente não está sendo caridoso. Quando a gente respeita os problemas dos outros, respeita os limites dos outros, a gente está praticando essa caridade da benevolência, benfazeja, que eu estou compreendendo o outro. Quando eu silencio com relação às provocações que me são feitas, porque às vezes não vale a pena, em alguns momentos a gente vai pontuar, em outros o melhor remédio é a gente se calar. A gente vai estar praticando essa caridade benfazeja, benevolência também, quando a gente é tolerante, quando a gente exercita a tolerância. E aí Paulo fala que a caridade não é invejosa. Ou seja, é a gente fazer a nossa parte. Não importa o que o outro faz. Se o outro ajuda 10x, 20x, se o outro tem mais ou menos paciência do que eu, não importa. Eu não tenho que me comparar com o outro. A caridade, ela não é invejosa. Eu faço a minha parte. A caridade não se enche de orgulho, não cuida dos seus interesses. Ou seja, a caridade, esse sentimento é de fazer o bem pelo bem. Aquilo que eu faço, a caridade que eu faço, o amor que eu tenho, que eu distribuo, eu faço porque eu quero fazer, sem esperar recompensa e sem ostentação. Aí um outro item que a gente pode pegar é quando ele fala que a caridade tudo suporta. E aí, ou o amor, né, dependendo da tradução, e às vezes a gente pode se espantar, mas então, em nome do amor, da caridade, eu tenho que suportar tudo? E aí vale o esclarecimento que o verbo que é usado vem do grego, não sei se a pronúncia é essa, né? Upomeno, que se refere à resposta de alguém em face a uma circunstância. Então essa é a tradução do verbo suportar nessa carta de Paulo, que vem desse verbo upomeno, né? Que ele tem a ver com a perseverança diante das dificuldades. Nós estamos sendo perseverantes, agora nós estamos num momento de dificuldade. A gente está praticando a caridade no sentido de perseverar, de suportar, ou a gente está sendo descaridoso quando a gente, voltando à reclamação, quando a gente reclama o tempo inteiro e a gente está sendo descaridoso com o ouvido do outro. Então vamos pensar sobre isso. Tudo suporta no sentido de perseverar. Nada acontece por acaso. Então nós devemos, né, o que nos resta é perseverar diante das dificuldades. Não descarregar as nossas frustrações nos outros. Não vou estar praticando a caridade. A minha impaciência é descarregar no outro, né? Como se todo mundo tivesse que suportar a minha falta de humor, o meu mau humor. Repetindo, todos estamos no mesmo barco. Estamos estressados, uns mais, outros menos, uns com mais medo, outros com menos medo. Mas não justifica não suportarmos e descarregarmos as nossas frustrações, as nossas queixas, as nossas reclamações em cima do outro. E por fim vem o último trecho que a gente vai comentar, que é o versículo 13, que Paulo fala assim: agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então vejam que Paulo fala dessas virtudes que são importantíssimas. A fé, a esperança, não é? Se nós não temos fé e esperança, a nossa vida é vazia. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança de que as coisas vão passar, a gente precisa ter fé para enfrentar esses momentos. Mas essas duas virtudes, a fé e a esperança, elas podem ser bem individualistas, podem dizer respeito só a nós, e às vezes até egoístas, né?
quando a minha esperança ela só diz respeito a mim, né? Eu espero algo melhor para mim, não envolvo os outros, né? Mas aí Paulo vem falando que dentre elas a caridade é a mais excelente, porque a caridade ela forçosamente ela envolve o outro. Não dá para a gente exercer a caridade, pensar em caridade sem associar, e aí voltando ao lá no início que a gente falou, sobre o maior mandamento, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que a caridade é a mais excelente. Não tem como eu dissociar o meu crescimento moral, o amor ao próximo, sem associar a caridade. E relembrando a afirmação de Kardec, que fora da caridade não há salvação. É o nosso caminho, é através da caridade. A caridade em todas essas coisas que a gente falou aqui e inúmeras outras que não daria para falar, porque falar de caridade a gente levaria muito tempo e muitas pessoas falam muitas coisas interessantes, muito interessantes de como a gente pode praticar a caridade. E cada um vai pensar como que a gente tem praticado esse amor ao próximo. E a gente se recorda também que a gente não deve se desesperar diante disso, porque a gente pode pensar que eu não consigo praticar essa caridade como Paulo descreveu. Mas aí lembrando o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, quando Kardec vai falar dos bons espíritas, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, os esforços que eu estou empreendendo, que eu estou empregando para domar tudo aquilo que é contrário ao sentimento de caridade, já mostra que eu estou caminhando. Então pode ser que eu ainda não tenha conquistado a caridade e paciência, mas eu posso ter conquistado a caridade que já faz o bem. Cada um vai estar em níveis diferentes. E aí isso nos consola, porque o que nos define é o esforço que a gente está fazendo. Algo que vem de dentro de nós, da vontade de sermos melhores e de praticarmos esse amor ao próximo. E que a gente possa cada dia mais praticar esse amor ao próximo, essa caridade, tomando Jesus como nosso guia, como nosso modelo. E quando a gente não conseguir, que a gente pare, que a gente analise e que a gente continue empreendendo esforços para domar as nossas más inclinações. Porque Jesus confia na gente. Então nós precisamos também confiar em nós. Agora nós vamos ter a nossa prece final com a Eliane e fiquem com Deus. Queridos irmãos, nesse momento tão grave pelo qual passa a humanidade, quando todos nós estamos atravessando situações tão difíceis, vamos aproveitar esses minutos seguintes para elevarmos os nossos pensamentos e juntos com a espiritualidade maior formarmos uma corrente de amor, de luz, de harmonia, de paz e de consolação. Vamos imaginar todos os habitantes da Terra de mãos dadas e um enorme abraço a envolver o nosso planeta. Vamos imaginar esse abraço como um elo de luz e, ao olharmos para os céus, para cima, para o alto, vemos Jesus com seu sorriso manso, com seu semblante calmo, com seus olhos ternos, a nos olhar e a nos enviar gotas de amor.
Sua luz é tão intensa que consegue iluminar toda a terra. Vamos imaginar essa luz se espalhando para os locais mais longínquos, onde tantos sofrem. Vamos imaginar essa luz entrando nos hospitais, auxiliando os doentes. Vamos imaginar essa luz entrando em todos os lares daqueles que perderam seus entes queridos. Vamos imaginar essa luz iluminando a todos os profissionais de saúde que, incansáveis em seu trabalho, tentam auxiliar a todos os que necessitam. E vamos lentamente voltar os nossos pensamentos aos nossos lares, à casa da Irmã Rosa, esse porto seguro que tanto nos auxilia. Vamos imaginar aquela paz e aquele amor que sentimos quando estamos lá. E peçamos ao Mestre proteção e coragem para entendermos que essa situação é uma grande oportunidade de crescimento. Assim, meus irmãos, vamos pedir pela fluidificação de nossas águas, para que elas contenham o remédio necessário para aplacar as aflições que sentimos nesse momento, e rogar ao Senhor, ao Mestre Jesus, que derrame sobre todos a sua paz. Que assim seja, graças a Deus.